Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeira série do ensino médio, e vamos trabalhar sobre tecido conjuntivo nessa aula, tá? Nós vimos até a aula passada sobre tecido epitelial, tá? Vimos que tem o tecido epitelial de revestimento e o glandular. Então, nós temos dois tipos de tecido epitelial. Aí agora a gente entra no grupo dos tecidos conjuntivos, que não é um tipo só, são vários, né? O certo mesmo seria a gente dizer tecidos conjuntivos, né? No plural, né? Definindo então o que é um tecido conjuntivo especificamente. Quais são os tipos de tecido conjuntivo, tá? O que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tema básico dessa aula, né? E os tecidos conjuntivos frouxo e denso que fazem parte do propriamente dito, certo? Mais uma que eu sempre trago para vocês, né, uma reportagem, né? Mais uma da super interessante que fala sobre a cicatriz, né? O processo de cicatrização no corpo humano, tá? Que é basicamente é um trabalho de restauração, né? Uma restauração biológica, né? Passo a passo, todas as tarefas que o organismo tem de executar para construir e cicatrizar um ferimento, certo? Então tem várias etapas ali. A gente vai ver só algo que interessa aqui para nós no momento, mas assim, essa reportagem traz bastante coisas, assim, é bem interessante você ver, né? Até por questão de saúde. Para consertar o estrago, reconstituindo a região do corpo em ruínas, os organismos acionam um dos mais instigantes mecanismos biológicos, chamada cicatrização. Sem ela, toda ferida seria uma brecha fatal, servindo de entrada para micróbios e saída para o sangue. Óbvio, né? Claro, você tem lá um corte aberto, o que vai acontecer? Ele está exposto não somente ali a micro-organismos, a micróbios, né? Como o texto da revista traz ali para nós. Micro-organismos, de um modo geral, ele está aberto ali, esses micro-organismos podem se instalar, pode causar uma infecção maior. Partículas poluentes ou outras, né, de sujeira pode também se instalar ali, gerando algum tipo de problema, né? E também perda de sangue, obviamente, né? Então, existe inúmeros fatores que fazem com que o corpo queira o quanto antes fechar essa cicatrização ali. Mas apesar de sua importância, os cientistas ainda não conhecem direito cada detalhe do fenômeno. Um detalhe, gente, pessoas assim, muitas vezes com algumas doenças instaladas no corpo, por exemplo, diabetes, né, conforme o grau da doença, tem problemas no processo de cicatrização, existem outras doenças, existem doenças genéticas que vocês vão ver mais para frente também, que estão relacionadas com dificuldades de cicatrização e dificultando a cicatrização, essas situações oportunistas ali que eu falei se fazem presentes. Um detalhe, quanto mais jovem é a pessoa, tá? Quanto menos idade, mais adolescente, né? Maior é a sua capacidade de produzir colágeno. E esse colágeno é um tipo assim de substância, né? Ele forma fibras que é essencial nesse processo de cicatrização, certo? Às vezes, nos mais jovens, essa produção até ultrapassa a necessidade. A juventude faz com que haja uma maior produção em relação ao tamanho do rombo que o organismo precisa tapar. Então, quer dizer, produz mais material do que especificamente o ferimento. A massa de colágeno, então, transborda e vai ressaltar essa cicatriz. Então, por isso, né, os mais jovens, assim, formam cicatrizes que ficam marcas, assim, muito acentuadas, né? Porque uma quantidade enorme de colágeno produzido, né, para tentar fechar aquele ferimento, tá? E esse colágeno acaba sendo em excesso, criando às vezes elevações, né? Muitas vezes pode formar queloides, né? A gente vai ver mais para frente isso aí. Já nos idosos acontece o contrário. Como eles tendem a produzir menos colágeno pela própria idade, né? A cicatrização acaba ficando ótima do ponto de vista estético. Então, o que ele vai fazer? Ele basicamente vai fechar o ferimento, mas não vai deixar muita marca, porque não vai ter excesso de colágeno ali, né? Claro, situações de doença ou idade muito avançada também tem problemas, que a queda nesse colágeno também pode ser prejudicial, causando assim dificuldade de cicatrizar. No entanto, em condições normais, eles vão produzir ali menos colágeno, né? E do ponto de vista estético, a cicatrizinha ali vai ficar, vamos dizer assim, bonitinha, entre aspas, né? Então vamos diretamente ao que nós vamos tratar hoje, né?
são os tecidos conjuntivos. Na verdade, nós vamos começar tecidos conjuntivos e trabalhar hoje o tema tecido conjuntivo propriamente dito. Mas de um modo geral, o que são tecidos conjuntivos? São tecidos que apresentam uma grande quantidade de substância intercelular, ou seja, entre as células, uma quantidade enorme de substâncias, tá? Que a gente vai chamar isso tecnicamente de matriz extracelular, tá? Formada por fibras que ficam imersos na chamada também substância fundamental, tá? Essa matriz extracelular, ela pode ser mais líquida, mais gelatinosa ou relativamente sólida, tá? Conforme o tipo de tecido que a gente vai ver. Por isso são vários tipos de tecidos, porque muda essa substância intercelular, ou seja, essa matriz extracelular muda conforme o tipo de tecido que a gente vai tratar. A gente pode dividir os tecidos conjuntivos em tecido conjuntivo propriamente dito. E aí a gente vai ter a diferenciação entre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. O próprio nome já diz, frouxo e denso, certo? Vamos ver também, aí numa outra aula, chamado tecido adiposo, que é rico em células que acumulam gordura, tá? A gordura, de modo geral, é tecido adiposo. Nós vamos ver também tecido cartilaginoso, que ele tem uma certa firmeza e flexibilidade. Nós temos também o tecido ósseo, que é um tecido que é mineralizado, ou seja, ele tem deposição de sais minerais, que torna ele mais rígido, tá? E o tecido hematopoético, um nomezinho meio estranho ali, né? Que faz a produção das células do nosso sangue. Muito bem. Primeiro quiz aí para testar nossos conhecimentos. Com relação ao tecido conjuntivo, marque a correta. Letra A cartilagem é o mais resistente dos tecidos do corpo, tá? Letra B, a cartilagem é um tecido duro, rico em sais de cálcio. Letra C, a gordura do tecido adiposo, ele serve como uma reserva energética e proteção mecânica. E letra D, o tecido ósseo é formado por células mortas. Isso é bem tranquilinho, dou um tempo para vocês resolverem essa.
Vamos lá então, pessoal. Com relação ao tecido conjuntivo, então, tá? A cartilagem é o mais resistente dos tecidos do corpo. Errado? Não é, tá? Letra B, a cartilagem é um tecido duro, rico em sais de cálcio. Quem é rico em sais de cálcio é o tecido ósseo, tá? Ele que é rico em sais de cálcio, tá? O tecido ósseo. Letra C, a gordura do tecido adiposo serve de reserva energética e proteção mecânica, dizendo o seguinte, assim, o que é reserva energética? Ele reserva, assim, nutrientes da nossa alimentação, deixa guardadinho lá para quando precisar numa situação, né? E também a proteção mecânica, que seria o quê? A proteção mecânica seria com pancadas, contra traumatismos, né? Então ele é essencial nesse ponto, né? E a letra D falava assim de tecido ósseo, que ele é formado por células mortas. Aí está um erro, né? Eles são células, por mais que a gente aparente, né, que o osso seja um tecido morto, ele não é, ele é um tecido vivo, né? Com vascularização e tal, com reprodução de células, ele faz todo esse processo ali. A correta, portanto, é a letra C, né, que diz que ele é, o adiposo, ele é reserva energética e proteção mecânica. Vamos lá, gente, é o que se propõe a aula de hoje mesmo. Tecido conjuntivo propriamente dito. É estranho a gente falar propriamente dito, né? Porque a gente trabalha com tantos nomes complexos e a gente vem com ali tecido conjuntivo propriamente dito, né? Mas é um nome ali que técnico, né, que a gente utiliza de um modo geral. Ele sustenta e nutre tecidos que não possuem vascularização, como, por exemplo, o tecido epitelial. Lá na pele, por exemplo, né, ele vai nutrir a pele, ele vai estar embaixo ali da pele, né, criando essa nutrição, né, levando essa vascularização ali com sangue e, logicamente, oxigênio e nutrientes. É encontrado abaixo do epitélio e em volta dos órgãos. Tá? Ele cria assim uma espécie de uma cápsula em volta de alguns órgãos, né? E funcionando como uma espécie de acolchoamento, ou seja, como se fosse um colchãozinho ali amortecendo, né? Preenchendo também espaços entre órgãos, né? E fazendo a ligação entre dois tecidos diferentes. Então é por isso também o nome conjuntivo. Tá? Qual é a substância fundamental desse tecido conjuntivo propriamente dito? Muito bem. É um gel formado por polissacarídeos, né? Polissacarídeos são carboidratos, são açúcares, né? Como o ácido hialurônico e também por proteínas ligadas a glicídios. Os glicídios também são carboidratos, né? Então, basicamente, ele é formado por esses compostos, né? E neles estão imersos 3 tipos de fibras, né? São fibras essenciais que vão formar esse tecido. As fibras colágenas. As fibras colágenas, elas têm uma propriedade que elas são muito resistentes à tração, então elas são bastante resistentes mesmo, certo? As fibras elásticas, como o próprio nome diz, elas têm uma elasticidade boa, né? E as reticulares, a palavra reticular é o que forma uma rede, né? Se entrelaçam, assim, formando essas fibras, né? Se entrelaçam, formando uma rede que vai acomodar os órgãos, tá? Os órgãos, assim, de um modo geral, eles ficam acomodados nesse tecido conjuntivo propriamente dito, através dessas fibras, de um modo geral. De acordo com a quantidade de fibras, tá? Daí, a quantidade daquelas 3 fibras que a gente falou ali, esse tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em frouxo, com poucas fibras, tá? É delicado e flexível e está espalhado por todo o corpo. Tá? Aqui mais ou menos essas fibras, né, espalhadinhas ali, ou seja, pouco, né, densa, e denso, né, com muitas fibras, a densidade é maior, né, ele já é mais resistente, envolve órgãos e está presente também nos tendões e nos ligamentos. Que são os tendões? São estruturas, né, que vão ligar os músculos aos ossos, e os ligamentos são estruturas que vão ligar osso com osso. Tá? Então, eles também são formados de tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos ao exercício. Esse daqui da Universidade Federal do Paraná. Com relação a tecidos animais de sustentação, pode-se afirmar que, alternativa 1, os tecidos animais de sustentação são de natureza conjuntiva e caracterizam-se pela riqueza de material intercelular produzido por suas células. Muito bem. 02. O tecido cartilaginoso é o mais resistente dos tecidos animais de sustentação, tendo substância intercelular calcificada, que lhes dá características necessárias à sua função. 04. O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto dos animais, especializado em suportar pressões.
Serve de suporte para partes moles, protegendo os órgãos vitais, como os contidos na caixa craniana e torácica e no canal raquidiano. E 0,8, a substância intercelular do tecido ósseo não tem importância em sua função, que é executada exclusivamente pelas células chamadas osteoblastos e osteócitos. Beleza, pessoal? Você deve marcar ali as corretas, né? E a somatória no final. Então, um tempinho para vocês.
Vamos ver lá então, gente. São afirmativas, né? Lembrando que você tem que assinalar a alternativa, né? E depois fazer a somatória das corretas, tá? No final. Então, na 01, né? É verdadeira, né? Os tecidos animais de sustentação são de natureza conjuntiva e caracterizam pela riqueza de material intercelular produzido em suas células. Ou seja, eles são ricos, né? Tem bastante substância intercelular, como nós vimos lá no começo da definição. A 02, o tecido cartilaginoso é o mais resistente dos tecidos animais de sustentação. Já não é, né? A gente já tinha visto até no quiz lá anterior. O tecido ósseo é constituinte principal do esqueleto dos animais, especializado em suportar pressões. Ele serve de suporte para as partes moles, né, do corpo, assim, dos órgãos, né, moles, protegendo esses órgãos vitais, né, lembrando lá da questão da caixa torácica, do crânio, por exemplo, né, como contidos ali, como eu falei, na torácica e craniana, e também o canal raquidiano, né, ligado ali à espinha. Beleza? Esse é também, então essa é correta. Então, por enquanto foi a 01 e a 04. A 08, a substância intercelular do tecido ósseo não tem importância em sua função, que é executada exclusivamente por células chamadas osteoblastos e osteócitos. Isso aqui já mata a questão aqui dizendo que ele não tem importância. E tem bastante importância sim. Portanto, a resposta seria 01 mais 04 somando 05. Você não pode lá no vestibular, por exemplo, acertar as questões e errar a somatória, certo? Aí vai ter bastante problema. Você pode ter acertado, mas vai errar lá no gabarito. A substância intercelular, que é aquela que a gente falou, né, que é entre as células do tecido conjuntivo, é formado por grupamentos de células especiais chamadas de fibroblastos, tá? Eles atuam na regeneração do tecido. Então, assim, eles estão produzindo ali células, fibras e tudo mais, né, ajudando ali na regeneração desse tecido, esses fibroblastos, né? Então, ele tem, são basicamente assim o que é de mais importante ali dentro desse tecido. No tecido conjuntivo que fica sob o epitélio, ou seja, ali sobre ali a questão da pele, né, do revestimento, nós temos os chamados macrófagos. O que seriam esses macrófagos? São células de defesa que fagocitam micro-organismos, restos de partículas e que invadem o organismo. Então vamos entender o que são esses macrófagos, né? Eles fagocitam. Fagocitar significaria basicamente comer, né? Eles engolem, vamos supor, os invasores, tá? Esses invasores fazem uma primeira defesa ali, né? Para que não atinja o tecido conjuntivo, né? Se proliferando ali para todo o organismo. Beleza? Então esses macrófagos vão lá, engolem, né? Os invasores, também as partículas químicas, né? Que estão no ambiente e tudo mais. E os plasmócitos, por outro lado, eles são responsáveis por produzir anticorpos já nessa fase aqui, não deixando com que passe, né, da pele, chegando ali na parte do tecido conjuntivo e se espalhe por todo o organismo. Então ele já tem vamos supor, essa inteligência biológica de fazer essa proteção. Com relação às cicatrizes, que tem tudo a ver, e a gente viu também lá na reportagem super interessante no começo dessa aula, quando ocorre um corte na pele, esses fibroblastos que eu comentei ali, né, com vocês, são responsáveis, né, por várias funções ali dentro do tecido conjuntivo, eles migram para a região danificada e vão produzir as chamadas fibras colágenas, que vão produzir, né, o fechamento do corte, tá? Na reportagem a gente viu, né, um jovem, por exemplo, tem uma produção muito maior de fibras colágenas do que um idoso, tá? O excesso, né, pode gerar aquilo que a gente, né, vai chamar de marca lá de queloide, né? Depois a gente vai ver mais ali. A epiderme vai depois crescer por cima dessas fibras colágenas. Epiderme é o quê? Tecido epitelial. Então o tecido epitelial vai fazer o fechamento. Depois de cicatrizado, ou seja, depois de fechado o ferimento, tá? Depois de unido assim os tecidos, né, que se afastaram, vem uma camadinha de epiderme, né, fazendo essa cobertura ali. Isso, o resultado disso é o que a gente vai chamar de cicatriz, tá? Em algumas pessoas pode haver acúmulo desse colágeno, né, formando uma elevação chamada queloide. Então, assim, em alguns casos, esteticamente, né, as pessoas cuidam muito, assim, justamente para isso. Quando você faz um ferimento maior do que aquela capacidade natural do corpo de fazer a junção, né, desse tecido conjuntivo, fazer a junção ali para fazer a cicatriz, o que acontece, né?
o médico vai proceder ao ponto, né? E o ponto vai aproximar as duas áreas cortadas ali, vai reaproximá-las para que daí haja menos excesso de colágeno nessa abertura. Mais um exercício aqui para a gente testar nossos conhecimentos. No tecido conjuntivo, cada um dos elementos realiza funções específicas. Assim, as fibras colágenas orientadas paralelamente e a substância fundamental intensamente mineralizada se caracterizam, respectivamente, pelas funções de letra A, dureza e armazenamento, letra B, tração e resistência, letra C, defesa e preenchimento, letra E, elasticidade e reserva, e letra E, flexibilidade e tenacidade. Vamos lá, pessoal, mais um tempinho para vocês resolverem essa.
Então, analisando, pessoal, respectivamente, essa palavrinha significa na mesma ordem que é perguntada. Beleza. A substância, né, ricas em fibras colágenas paralelas, tá? E substância fundamental mineralizada. Bom, matando aqui mineralizada tem a ver com a parte ali de ossos, né? Então, a resposta correta seria tração nas fibras ali que vão formar, por exemplo, os tendões, tá? Que vai unir músculo ao osso, e resistência é o osso de um modo geral. Ainda com relação à questão anterior, onde são citados dois tecidos, o primeiro, feito de fibras colágenas, orientadas paralelamente, e o segundo, onde a substância fundamental intensamente mineralizada são, respectivamente, os tecidos. Para saber quais são os tecidos que a gente está citando ali. Letra A, conjuntivo propriamente dito e muscular. Letra B, ósseo e conjuntivo propriamente dito. Letra C, adiposo e cartilaginoso. Letra D, conjuntivo propriamente dito e ósseo. E letra E, tecido epitelial e sanguíneo. Mais um tempinho aí para vocês resolverem.
Então vamos ver se vocês acertaram ali. Então o primeiro das fibras colágenas, tá? Vai ser o conjuntivo propriamente dito, só que daí o denso, tá? E intensamente mineralizada é o ósseo. Então fechou ali na letra D. Tranquilo? O que vimos na aula de hoje? O tecido conjuntivo possui uma grande quantidade de substância intercelular. É isso que vai caracterizar o tecido conjuntivo, certo? Ele vai poder ser dividido nesses tipos, no propriamente dito, no adiposo, no cartilaginoso, no ósseo e no hematopoético. Esses tecidos, eles vão possuir três tipos de fibras três tipos de fibras, as colágenas, as elásticas e as reticulares. Em quantidades variadas conforme o tipo de tecido. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, agradeço. Dúvidas que ficaram aí, você pode acessar na plataforma lá do Google Classroom, perguntar para o seu professor, você tem canal aberto com ele ali. Você tem teu livro didático, que você pode pesquisar o tema, né, tranquilo também. E você também pode, né, acessar essa aula quantas vezes você quiser, parar, dar print na tela, você pode fazer anotações, tá? Você tem uma infinidade de recursos aí que vão te ajudar bastante aí a memorizar esse assunto, a entender bem e tirar de letra aí no vestibular, aí, no Enem, nos próximos anos, tá bom? Obrigado mais uma vez, até a próxima.